Ontem de manhã, a família do meu ex-marido mandou os seguranças revistarem minhas bolsas no gramado da frente da casa deles, verificando se eu tinha roubado os talheres de prata, enquanto 20 vizinhos filmavam tudo com seus celulares. Eles despejaram as fotos de bebê da minha filha, os primeiros sapatinhos dela, nossas memórias de família, tudo isso enquanto anunciavam que eu era a empregada em quem não se podia confiar. O que eles não sabiam era que eu tinha 450 milhões de reais parados na minha conta bancária, apenas observando eles revelarem exatamente quem realmente eram. Meu nome é Vitória Silva. Tenho 35 anos e, por 3 anos, deixei a família Vasconcelos me tratar como lixo enquanto eu limpava banheiros como auxiliar de limpeza. Tudo isso enquanto escondia o maior prêmio de loteria da história de São Paulo. O que aconteceu quando eles finalmente ultrapassaram todos os limites vai mostrar a você por que o dinheiro não muda as pessoas. Ele apenas revela quem elas sempre foram. Se você está ouvindo isso, por favor, inscreva-se e me diga de onde está acompanhando. A família Vasconcelos possuía 15 hotéis boutique espalhados pelo Brasil, com um patrimônio líquido combinado de 50 milhões de reais. Eles moravam em uma mansão de 7 quartos com vista para o Parque Ibirapuera. Dirigiam carros que custavam mais do que a casa da maioria das pessoas e tratavam qualquer um que ganhasse menos de 6 dígitos, como se fosse invisível. Eu fui casada com o filho deles, Daniel, por 8 anos antes do nosso divórcio, há 5 anos. Durante nosso casamento, fui a nora perfeita, organizando seus eventos de caridade, gerenciando os funcionários da casa e até ajudando Daniel a tirar o MBA dele, enquanto eu deixava minha própria carreira em espera. Mas depois do divórcio, quando aceitei um cargo de auxiliar de limpeza na Torre Esmeralda para sustentar a mim e a Emma, passei de membro da família para a vergonha da família da noite para o dia. A Torre Esmeralda tinha 45 andares no distrito financeiro da Faria Lima. Todas as noites, das 6 da tarde às 2 da manhã, eu limpava os andares executivos. Os mesmos andares onde os milionários e bilionários faziam acordos que moldavam a cidade. Meu salário mensal de R$ 2.800 mal cobria nosso aluguel e as despesas da Emma. Mas eu aparecia em todos os turnos, empurrava meu carrinho por aqueles corredores de mármore e ouvia a família Vasconcelos contar a quem quisesse ouvir como eu tinha decaído tanto. O que eles não sabiam era que eu tinha um MBA pela Universidade de São Paulo. O mesmo diploma que o Daniel tinha, exceto que eu me formei com laurea acadêmica e honras máximas, enquanto ele mal passou raspando com notas medianas. Eu escondi minha educação porque sabia que no momento em que descobrissem, encontrariam novas maneiras de me humilhar. Toda essa educação, Ricardo dizia, e você ainda está apenas esfregando o chão. Mas eu tinha meus motivos para ficar em silêncio. Motivos muito bons. O primeiro sinal de quão pouco eles pensavam de mim veio na reunião de pais e mestres da Emma no Colégio Bosque Imperial, em setembro passado. A escola particular cobrava R$ 45 mil por ano de mensalidade, dinheiro que vinha do fundo educacional da Emma, não dos Vasconcelos, embora eles deixassem todos acreditarem no contrário. Margarida Vasconcelos chegou em sua Mercedes branca vestindo um terninho de grife que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 2 meses. Quando a senhora Pereira, professora da Emma, perguntou sobre a situação familiar da Emma, a resposta de Margarida me cortou como gelo. A Vitória ajuda a nossa família com várias tarefas, disse Margarida com um aceno desdenhoso, sem nem olhar para mim. Ela está conosco há anos em diferentes funções. Garantimos que a Emma mantenha sua conexão com ela. Claro, é importante para as crianças entenderem todos os níveis da sociedade. Os outros pais, executivos de tecnologia, cirurgiões, gestores de fundos de investimento, de repente encontraram motivos para se afastar do nosso pequeno círculo. Uma mãe, na verdade, mudou sua bolsa de grife para o outro braço quando passei, como se a pobreza pudesse ser contagiosa. Emma me encontrou no estacionamento depois, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que a vovó disse que você é a empregada? Você é minha mãe. Eu a abracei forte, sentindo seu pequeno corpo tremer com os soluços. Filha, às vezes as pessoas mostram quem realmente são quando acham que ninguém importante está olhando. Mas você é importante, ela insistiu, seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai, mas cheios de amor real, procurando nos meus respostas que eu ainda não podia dar.
Naquela noite, sentei no meu apartamento de um quarto, olhando para o bilhete de loteria escondido no meu cofre, e me perguntei quanto tempo mais eu conseguiria guardar esse segredo. Quanto mais danos os Vasconcelos fariam ao espírito da Emma antes que eu finalmente revelasse a verdade. 2 meses depois, a crueldade da família atingiu novos patamares durante a sessão de fotos anual do cartão de Natal. O fotógrafo que contrataram, alguém chique dos Jardins, que cobrava R$ 2.000 por sessão, tinha montado o equipamento na sala de estar dos Vasconcelos, com luzes profissionais e um cenário em frente às janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Certo, vamos reunir a família, anunciou o fotógrafo, organizando Ricardo e Margarida no centro com Daniel ao lado deles. Mocinha, venha ficar ao lado do seu pai. Emma agarrou minha mão. Vem, mãe. O fotógrafo pareceu confuso, olhando entre mim e meu vestido preto simples e os Vasconcelos em suas roupas de grife coordenadas. Ricardo limpou a garganta. Poderíamos ter apenas os Vasconcelos agora para o cartão oficial? O silêncio que se seguiu pareceu um peso físico. Daniel olhou para os sapatos. Margarida ajustou suas pérolas. A mão de Emma apertou a minha. Eu não vou tirar foto sem a mamãe, disse Emma, sua voz de 12 anos firme, apesar das lágrimas ameaçando cair. Emma, querida. Margarida arrulhou. Precisamos de uma para os parceiros de negócios. Você entende? Não, eu não entendo. A voz de Emma falhou. Ela é minha mãe. O rosto de Ricardo escureceu. Vamos tirar as 2 versões agora. Pare de fazer cena. E assim fizeram. Uma versão comigo parada desajeitadamente na ponta, parecendo a faxineira que acidentalmente entrou no enquadramento. Outra apenas com os verdadeiros Vasconcelos, aqueles que importavam. Mais tarde, encontrei Emma no quarto dela, no meu apartamento, cortando cuidadosamente a foto dos Vasconcelos com uma tesoura. Fiquei com a que você está, disse ela, me mostrando a versão que tinha escondido na mochila. Essa é minha família de verdade. Se ela soubesse o quão cedo essa verdade explodiria a céu aberto. 3 anos atrás, no dia 7 de março de 2021, parei na loja de conveniência na Rua Augusta depois do meu turno. O prêmio acumulado da Mega Sena tinha subido para R$ 750 milhões e algo me fez comprar um bilhete. Talvez fosse exaustão, talvez fosse desespero, ou talvez fosse o destino. Escolhi os números com cuidado. 07 para o mês em que Emma nasceu, 14 para o dia, 21 para o ano em que ela entrou na minha vida, 35 para a minha idade, 42 para o nosso apartamento número 42 e o último número 11, o favorito da Emma. 2 dias depois, sozinha no meu apartamento às 3 da manhã, conferi os números no meu celular, depois conferi de novo e de novo. Minhas mãos tremiam tão violentamente que deixei o celular cair 2 vezes. Os números batiam, todos eles. Depois dos impostos federais, eu receberia R$ 450 milhões. Meu primeiro instinto foi ligar para alguém, qualquer pessoa, mas então eu parei. Pensei nos Vasconcelos. Como eles, de repente, iriam querer ser meus melhores amigos? Como usariam a Emma para chegar perto do dinheiro? Como cada relacionamento que eu tinha seria envenenado por aqueles 9 dígitos. Então, fiz uma escolha diferente. Reivindiquei o prêmio através de um fundo fiduciário, mantendo meu nome oculto dos registros públicos. Contratei Catarina Moraes, uma das melhores advogadas de patrimônio de São Paulo, e estabeleci a Fundação VS com um financiamento inicial de R$ 100 milhões. O restante foi para investimentos conservadores e fundos. A riqueza súbita destrói mais famílias do que a pobreza jamais poderia. Catarina havia me avisado durante nossa primeira reunião. Tem certeza de que quer manter isso em segredo? Pensei em Emma, em ensinar a ela o valor do trabalho duro, em saber quem realmente nos amava. Tenho certeza, eu disse a ela. Deixe que eles me mostrem quem realmente são primeiro. O e-mail chegou na última terça-feira, às 23h47. Bem quando eu estava terminando meu turno na Torre Esmeralda. A remetente era Catarina Moraes, e o assunto fez meu sangue gelar. Irregularidades urgentes no fundo fiduciário de Emma Silva. Sentei no armário de suprimentos, lendo no meu celular com as mãos trêmulas. Vitória, nosso contador forense descobriu discrepâncias sérias no fundo fiduciário da Emma, estabelecido pela falecida bisavó dela em 2020.
Como administrador, Ricardo Vasconcelos retirou R$ 3.200.000 nos últimos 24 meses, transferindo fundos para os hotéis Vasconcelos sob o pretexto de oportunidades de investimento. Essas transferências parecem violar as leis federais fiduciárias. Mais preocupante, Ricardo iniciou a papelada para transferir o R$ 1.800.000 restantes para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. A transferência está agendada para 18 de novembro, daqui a 72 horas. Se concluída, recuperar esses fundos torna-se quase impossível. A apropriação indébita de fundos fiduciários acarreta uma sentença federal de até 10 anos. Precisamos agir imediatamente. Li os documentos anexados 3 vezes, cada página me deixando com mais raiva. Extratos bancários mostrando saques massivos, documentos de investimento falsificados, o fundo da faculdade da Emma, o futuro dela, a segurança dela roubada pelo próprio avô para sustentar seus hotéis falidos. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Catarina. Preparei tudo para a ação legal, mas precisamos de provas concretas da intenção. O baile de gala de aniversário em 3 dias seria o local perfeito para uma revelação pública, máximo de testemunhas, incluindo a juíza Patrícia Ribeiro, que estará presente. A decisão é sua. Encarei meu reflexo no espelho do armário de suprimentos. Olhos cansados, uniforme de faxineira, tudo o que os Vasconcelos achavam que me tornava inútil. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Emma vinha lutando há meses, e eu assisti impotente enquanto o bullying piorava. As notas dela caíram de 10 para 7. Ela parou de convidar amigos para ir em casa. Ela saiu da equipe de debate que adorava. Mãe, a mãe da Sofia disse que você limpa privadas. Ela me disse uma noite, empurrando o espaguete pelo prato. É verdade? Eu limpo prédios de escritórios, querida. É um trabalho honesto. Mas você é inteligente. Você lê todos aqueles livros de negócios. Você me ajuda com cálculo avançado. A voz dela falhou. Por que você deixa eles te tratarem assim quando você é mais inteligente que todos eles? A pergunta ficou no ar entre nós. Como eu poderia explicar que estava testando eles? Que eu precisava saber se eles nos amariam sem o dinheiro? Quero mudar de escola, Emma continuou. Em algum lugar onde ninguém nos conheça. Precisaremos da assinatura do seu avô, já que ele controla seu fundo educacional, disse eu cuidadosamente. Ele já disse não. Ele disse que o Colégio Bosque Imperial é sobre manter padrões e que eu deveria ser grata. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, por que ele te odeia tanto? Ele não me odeia, querida. Ele odeia o que eu represento. Que o filho dele escolheu alguém fora do círculo social deles, que você existe como prova. Às vezes eu gostaria que você tivesse um emprego de verdade. Ela sussurrou e imediatamente pareceu chocada. Desculpa, eu não quis dizer... Eu sei, filha. Eu a puxei para perto. Eu sei exatamente o que você quis dizer. Naquela noite, depois que Emma adormeceu, tomei minha decisão. Ela estava sofrendo por causa do meu teste. Os Vasconcelos falharam espetacularmente. E agora estavam machucando minha filha. Era a hora de acabar com essa farsa. Catarina me ligou durante meu intervalo de almoço no dia seguinte, sua voz tensa de urgência. Vitória, tenho monitorado a situação. Ricardo acabou de ter uma reunião com as indústrias Yamamoto sobre a venda de 30% dos hotéis Vasconcelos. O negócio fecha em 20 de novembro. Isso é daqui a 5 dias. Ele precisa desse dinheiro offshore para fazer os livros parecerem limpos para a auditoria. Então, temos ainda menos tempo do que pensávamos. Exatamente. Se não agirmos no baile de gala, o dinheiro da Emma desaparece para sempre. Mas tem outra coisa. Ela fez uma pausa. Coloquei meu investigador para olhar as finanças do Ricardo. Não é a primeira vez. Ele fez a mesma coisa com os filhos do irmão em 2015. Pegou os fundos fiduciários deles, alegou maus investimentos, a família nunca prestou queixa para evitar escândalo. Apertei o telefone com força. Quantas provas nós temos? Tudo. Registros bancários, assinaturas falsificadas, documentos de investimento falsos. Já informei a juíza Patrícia informalmente. Ela estará esperando nosso sinal no baile. O Dr. Marcos Tomás, do Hospital Infantil, está pronto para anunciar sua doação. Os kits de imprensa estão preparados. Só precisamos que você puxe o gatilho. Pensei em Emma chorando no quarto. Em Margarida me chamando de empregada. Em Ricardo jogando meus pertences no gramado. Às vezes, a única maneira de proteger seu filho é parar de proteger as ilusões dele.
Eu disse, ecoando o que vinha dizendo a mim mesma por dias. Isso é um sim? Isso é um sim. Envie-me tudo. E Catarina, certifique-se de que a Polícia Federal esteja pronta para agir no momento em que formos a público. Já está arranjado. Vitória, tem certeza de que está pronta para isso? Uma vez que começarmos, não há volta. Olhei para meu uniforme de faxineira pendurado no meu armário. Estou pronta há 3 anos. Você já teve que escolher entre manter a paz e proteger seu filho? A decisão que tomei a seguir mudaria tudo para Emma e para mim. Ricardo convocou uma reunião de família de emergência no Grande Hotel Vasconcelos na manhã de 13 de novembro. O e-mail chegou às 6 da manhã. Obrigatório sala de conferências A sobre o baile de gala. Cheguei e encontrei a família inteira reunida. Ricardo na cabeceira da mesa como um rei em sua corte, Margarida ao lado dele, Daniel parecendo desconfortável no canto. Serei breve, anunciou Ricardo, sem nem me oferecer um assento. O baile de aniversário é em 2 dias. Estamos esperando 500 convidados, incluindo a prefeita, a delegação da Yamamoto e todos os grandes líderes empresariais de São Paulo. Este evento determinará o futuro dos hotéis Vasconcelos. Ele se virou para mim com olhos frios. Você não deve comparecer. Eu sou a mãe da Emma. Ela vai fazer um discurso sobre o legado da família. Sua profissão envergonha a família, disse ele secamente. Uma faxineira na mesa principal nos custaria o acordo de 200 milhões com a Yamamoto. Eles valorizam apresentação e status acima de tudo. Emma precisa de mim lá, eu disse calmamente. Emma precisa de um modelo melhor. Margarida interveio. Alguém que entenda ambição e sucesso, não alguém que se contenta em esfregar chão. Daniel finalmente falou. Mãe, pai, isso é errado. Vitória é o quê? Ricardo retrucou. Ela não é nada. Um lembrete do seu fracasso em escolher uma parceira apropriada. A empregada sentada à nossa mesa de família. Os investidores iriam embora. Levantei-me lentamente, mantendo contato visual com Ricardo. Então, estou banida da noite importante da minha filha porque vocês têm vergonha de trabalho honesto? Você está banida porque é uma vergonha, disse ele simplesmente. Aceite ou revisaremos o acordo de custódia. Tenho certeza de que os tribunais estariam interessados em saber que a mãe da Emma mal pode pagar o aluguel. A ameaça pairou no ar como gás venenoso. O confronto escalou rapidamente, palavras voando como facas pela mesa de conferência. Eu sou a mãe da Emma, afirmei com firmeza. Mal e porcamente, Ricardo rebateu. Eu tenho direitos. Você não tem nada, Margarida zombou. Nada além de um esfregão e um balde e uma filha que tem vergonha de trazer amigos para casa. Isso é errado, eu disse, minha voz firme, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Isso são negócios, Ricardo rebateu. Algo que você entenderia se tivesse feito qualquer coisa com esse seu cérebro, além de desperdiçá-lo. Emma precisa de mim lá. Ela me pediu para estar lá. Emma precisa de um modelo melhor, alguém de sucesso, alguém que importe. Senti minhas mãos se fecharem em punhos sob a mesa. Vocês vão se arrepender disso. Ricardo realmente riu. Isso é uma ameaça da faxineira? O que você vai fazer? Recusar-se a limpar nossos escritórios? Ah, espere. Você nem limpa nossos prédios. Você não é qualificada para esse nível. Conheça seu lugar, Vitória, acrescentou Margarida, examinando suas unhas feitas. Você tem sorte de nós até deixarmos você ver a Emma. A maioria das famílias teria cortado você completamente após o divórcio. Pai, pare! Daniel implorou fracamente. Isso foi longe demais. O que foi longe demais é essa farsa. Ricardo se levantou, elevando-se sobre mim. Você quer saber a verdade? Toda vez que Emma vê você naquele uniforme patético, ela morre um pouco por dentro. Toda vez que os amigos dela perguntam sobre o trabalho da mãe, ela mente. Você não está protegendo ela ficando na vida dela. Você está humilhando ela. As palavras atingiram exatamente onde ele pretendia. Mas eu não recuei. Eu não chorei. Apenas olhei para ele com olhos calmos, memorizando este momento. Terminamos aqui? Perguntei calmamente. Quase. Ele sorriu friamente. A segurança irá acompanhá-la até a saída. Margarida enfiou a mão em sua bolsa de grife e tirou um cheque, deslizando-o pela mesa de conferência em minha direção. O valor dizia 50 mil reais. Isso é mais do que você ganha em 2 anos, disse ela com um sorriso ensaiado. Pegue.
Mude-se para outro estado. Comece do zero. Encontre um bom faxineiro para casar. Emma pode visitar você durante os verões quando for mais velha e entender por que isso foi necessário. Peguei o cheque, examinando-o cuidadosamente. E, em troca, você assina abrindo mão de quaisquer direitos informais de visitação. Você não contesta quando matricularmos Emma no internato na Suíça no ano que vem. Você não aparece em eventos familiares. Você desaparece silenciosamente como se eu nunca tivesse existido. Eu disse. Exatamente. Seja inteligente por uma vez, Vitória. Esse dinheiro poderia mudar sua vida. Daniel levantou-se abruptamente. Mãe, você não pode comprá-la como se ela fosse alguma... Como se ela fosse o quê? Ricardo interrompeu. Uma funcionária. É essencialmente isso que ela é. Alguém que presta um serviço. Neste caso, ser a mãe biológica da Emma, pelo qual temos sido mais do que generosos. Levantei-me lentamente, deixando o cheque na mesa. Preciso pensar sobre isso. A oferta expira à meia-noite de amanhã, disse Ricardo. Depois disso, nossos advogados cuidam de tudo. E confie em mim, você não pode pagar para lutar contra nós. Caminhei até a porta, parando antes de sair. Sabem qual é a parte mais triste? Emma ama vocês. Apesar de tudo, ela ama seus avós. Ela não vai amar depois de amanhã à noite. Ao sair, peguei meu celular e enviei uma única mensagem para Catarina. É hora. A resposta veio imediatamente. Tudo pronto. Vejo você no baile. Os Vasconcelos achavam que tinham vencido. Eles não tinham ideia de que tinham acabado de assinar sua própria destruição. Na manhã seguinte, encontrei-me com o Dr. Marcos Tomás e 3 membros do Conselho do Hospital Infantil de São Paulo em uma sala de jantar privada no Hotel Four Seasons. Eles não me conheciam como Vitória, a faxineira. Para eles, eu era a senhorita Silva, CEO da Fundação VS. A família Vasconcelos tem nos cortejado há 6 meses, disse o Dr. Tomás, ajustando os óculos. Eles prometeram uma doação de 10 milhões, mas continuam encontrando desculpas para adiar. Enquanto isso, você está oferecendo 50 milhões sem amarras. A única amarra, eu disse, deslizando o contrato pela mesa, é o momento. Quero que o anúncio seja feito no baile de amanhã, público, proeminente, com total cobertura da mídia. Isso é incomum, um membro do conselho observou. Os Vasconcelos especificamente solicitaram ser nosso maior doador naquele evento. Eles ficarão chocados quando descobrirem quem é seu verdadeiro benfeitor. Eu sorri. Preciso que confiem em mim. Esta doação é real. O dinheiro já está em garantia e amanhã à noite o Hospital Infantil recebe a maior doação única de sua história. O Dr. Thomas revisou os papéis, seus olhos se arregalando. Está tudo em ordem. Os fundos estão verificados. Senhorita Silva, eu não entendo. Por que manter tal segredo até amanhã? Porque às vezes a melhor maneira de ajudar as crianças é mostrar a elas que o verdadeiro poder não vem de riqueza herdada ou nomes de família. Vem da escolha de fazer o bem quando ninguém está olhando, e você quer o anúncio exatamente às 9 da noite. Logo após o discurso principal de Ricardo Vasconcelos, estarei na plateia. Quando você me chamar, haja como se fosse a primeira vez que nos encontramos publicamente. O Dr. Thomas estendeu a mão. Senhorita Silva, temos um acordo. Amanhã à noite faremos história. Se ele soubesse quanta história realmente estaríamos fazendo. O escritório de advocacia de Catarina Moraes ocupava todo o 308º andar da Torre Esmeralda, 3 andares abaixo de onde eu limpava todas as noites. Ela estava trabalhando dia e noite, e isso ficava evidente nas caixas de evidências cobrindo sua mesa de conferência. A contabilidade forense está completa, disse ela, espalhando documentos. Ricardo Vasconcelos drenou sistematicamente o fundo fiduciário da Emma através de transferências fraudulentas. Olhe para isto. O papel mostrava um padrão claro. Faturas falsas para consultoria de investimento. Propriedades que não existiam. Retornos que nunca se materializaram. 3.200.000 reais roubados de uma menina de 12 anos pelo próprio avô. A Unidade de Crimes Financeiros da Polícia Federal tem investigado os hotéis Vasconcelos há 6 meses com base em minhas denúncias, Catarina continuou. Eles estavam esperando por provas concretas. É isto. No momento em que você for a público, eles agem. E os kits de imprensa, 50 pastas preparadas para os principais veículos. Cada uma contém cópias das evidências de desfalque, a documentação do seu prêmio da loteria e uma linha do tempo do tratamento da família Vasconcelos com você. A Folha de São Paulo já tem um repórter designado para o baile especificamente para observar os Vasconcelos.
Ela puxou outro documento. Tem outra coisa. Daniel veio me ver ontem. Olhei para cima bruscamente. O quê? Ele tem documentado os crimes do pai há 2 anos. Ele quer testemunhar. Diz que está cansado de ser um covarde. E você acredita nele? Acredito nas gravações que ele forneceu. Ricardo admitindo o roubo, planejando culpar maus investimentos se fosse pego. Está tudo aqui. Ela bateu em um pendrive. Seu ex-marido pode ser fraco, mas não é mau. Ele quer fazer o certo pela Emma. Encarei a montanha de evidências. Uma vez que começarmos isso, não há como parar. Catarina terminou. Você está pronta? Estou pronta há 3 anos. Emma me encontrou no meu apartamento depois da escola, sua mochila jogada descuidadamente perto da porta. Ela parecia mais velha do que seus 12 anos, a preocupação gravada em traços que me lembravam dolorosamente das melhores qualidades de Daniel. Mãe, preciso te perguntar uma coisa, disse ela, sentando-se ao meu lado, em nosso sofá gasto. E preciso que você me diga a verdade. Sempre, filha. Ouvi o vovô no telefone ontem. Ele estava em pânico sobre alguém chamado Fundação VS. Ele disse que a VS vai arruinar tudo e não podemos deixar a VS chegar perto do baile. Então, a vovó disse algo sobre a VS ter mais dinheiro que Deus. Ela fez uma pausa, estudando meu rosto. Mãe, você é a VS. Segurei as mãos dela nas minhas, sentindo seu leve tremor. O que te faz pensar isso? Porque você é a única pessoa que assusta eles. Não o papai, não os advogados deles, nem mesmo a prefeita, só você. E você está diferente ultimamente, mais calma, como se estivesse esperando por algo. Você é muito observadora. Mãe, por favor, eu sei que você está escondendo algo grande. Eu vejo você lendo aqueles documentos financeiros quando acha que estou dormindo. Encontrei o cartão de visita da Catarina Moraes, uma das advogadas mais caras de São Paulo. Faxineiras não têm advogadas como aquela. A menos que o quê? A menos que elas não sejam realmente faxineiras. Seus olhos verdes procuraram os meus. Mãe, você é rica? É por isso que você não está preocupada com as ameaças deles? Puxei-a para perto, beijando o topo de sua cabeça. Filha, depois de amanhã à noite, ninguém nunca mais vai desrespeitar você ou a mim de novo. Eu te prometo isso. Então você é AVS. Amanhã à noite, querida. Tudo ficará claro amanhã à noite. Mas esta noite, preciso que confie em mim. Você pode fazer isso? Ela assentiu contra meu ombro. Eu te amo, mãe. Faxineira ou CEO ou o que quer que você seja. Eu também te amo, filha. Mais do que todo o dinheiro do mundo. A manhã de 15 de novembro começou com o ato final de crueldade de Ricardo. Eu tinha ido à mansão dos Vasconcelos buscar o vestido da Emma para o baile, esperando entrar e sair discretamente. Em vez disso, encontrei Ricardo no gramado da frente, com uma plateia de pelo menos 10 vizinhos, seus telefones já gravando. Momento perfeito, Vitória. Ele anunciou em voz alta. Estamos apenas limpando um pouco do lixo. Meus pertences pessoais, fotos do meu casamento, os álbuns de bebê da Emma, até enfeites de Natal que tínhamos colecionado como família, estavam espalhados pelo gramado bem cuidado. Seguranças estavam a postos como se eu fosse algum tipo de ameaça. Essas coisas também são da Emma, eu disse calmamente, ajoelhando-me para pegar uma foto do primeiro aniversário dela. Pertences de faxineira na calçada, onde pertencem, proclamou Ricardo para sua audiência. Isso é o que acontece quando você não sabe seu lugar na vida. Margarida surgiu da casa carregando minha velha caixa de joias, um presente da avó de Daniel. Ela abriu teatralmente, despejando o conteúdo na grama. Bijuterias, que adequado. Os vizinhos sussurravam entre si, telefones capturando cada segundo humilhante. Reconheci a maioria deles de eventos escolares, jantares beneficentes, o clube de campo. Daniel ainda frequentava, mas a senhora Toledo da casa ao lado deu um passo à frente. Ricardo, isso é desnecessário. É necessário para manter os padrões, Patrícia. Você entenderá quando sua filha trouxer para casa alguém inapropriado. Continuei recolhendo os itens em silêncio, meus movimentos deliberados e dignos. Cada foto, cada memória recolhida com o mesmo cuidado que eu usava limpando prédios de escritórios. Deixem gravar, deixem assistir. Em 8 horas, essas mesmas pessoas testemunhariam algo muito diferente. Segurança, revistem as bolsas dela, ordenou Margarida. Certifiquem-se de que ela não pegou nada valioso.
Os guardas relutantemente vasculharam as roupas de bebê da Emma e as fotos de família enquanto 20 pessoas assistiam. Os seguranças esvaziaram minhas bolsas na entrada da garagem, revirando os sapatinhos de bebê da Emma e os álbuns de fotos que tentei salvar. Margarida ficou sobre eles como uma supervisora apontando para os itens. Verifiquem aquela moldura, parece prata de verdade. E aquele livro, certifiquem-se de que ela não escondeu nada dentro. Senhora Vasconcelos, o chefe de segurança disse desconfortavelmente. Não há nada aqui além de itens pessoais. Verifiquem tudo. Não podemos confiar em alguém com o histórico dela. O jeito que ela disse histórico deixou claro que ela queria dizer mais do que meu trabalho. Uma vizinha estava transmitindo ao vivo agora, narrando para seus seguidores. Drama na mansão Vasconcelos. A ex-nora está sendo revistada como uma criminosa. Ricardo se aproximou de mim. É isso que a Emma vê. A mãe dela de joelhos na nossa entrada sendo revistada por roubo. Como você acha que isso faz ela se sentir? Olhei para casa e a vi. Emma na janela do quarto dela, lágrimas escorrendo pelo rosto. O telefone pressionado contra o vidro, gravando tudo. Nossos olhos se encontraram por um momento antes de Margarida notar. Emma, saia dessa janela agora mesmo. Mas Emma não se moveu. Ela continuou gravando, continuou assistindo, continuou chorando. O carro de Daniel cantou pneus na entrada. Ele pulou para fora, o rosto vermelho de raiva. Que diabos está acontecendo aqui? Estamos protegendo nossa propriedade, disse Ricardo friamente. De quê? Das fotos de bebê da mamãe? Daniel agarrou o braço do segurança. Parem com isso agora. Você está muito atrasado para bancar o herói, disse Ricardo. Como sempre. O chefe de segurança se endireitou. Não há nada inapropriado aqui, Sr. Vasconcelos. Apenas itens de família. Então ela pode pegar o lixo dela e ir embora, anunciou Ricardo. E não volte nunca mais. A multidão se dispersou lentamente, seus telefones cheios de filmagens que logo viralizariam por razões que nenhum deles esperava. Enquanto eu carregava os pertences espalhados no meu carro, a mensagem de Emma chegou. Eu odeio eles. Digitei de volta cuidadosamente. Amanhã, meu amor. Daniel me ajudou a carregar a última caixa, as mãos tremendo de raiva contida. Vitória, me desculpe. Sinto muito mesmo. Eu deveria ter parado isso anos atrás. Você está tentando parar agora. Isso importa. Papai perdeu o juízo. Esse negócio com a Yamamoto o deixou desesperado. Ele está movendo dinheiro, escondendo dívidas. A rede de hotéis está com problemas, e ele está usando o dinheiro da Emma para cobrir. Fiz uma pausa, estudando o rosto dele. Você sabe sobre o fundo fiduciário? Eu sei há 6 meses. Tenho documentado tudo, gravando conversas. Fui a uma advogada, Catarina Moraes. Ela disse, você é cliente dela também. Por que você não me contou antes? Porque sou um covarde, disse ele simplesmente. Porque enfrentar ele significava perder tudo. Meu emprego, minha herança, minha família. Mas assistir ele fazer isso com você, com a Emma, eu não consigo mais. Emma se apareceu na porta da frente, Margarida segurando o ombro dela. Diga adeus à sua mãe, Emma. Depois do baile de hoje à noite, você estará muito ocupada com sua nova vida para vê-la muito. Emma se soltou e correu para mim, jogando os braços em volta da minha cintura. Mãe, por favor, não me deixe aqui. Filha, me escute. Sussurrei no ouvido dela. Hoje à noite no baile tudo muda. Quando você me vir, não fique surpresa. Apenas confie em mim. Pai, você foi longe demais. Daniel gritou com Ricardo. Essa é a mãe da Emma. E depois de hoje à noite, isso não importará mais, respondeu Ricardo friamente. Entre em casa, Emma, agora. Enquanto eu dirigia para longe, vi a senhora Toledo pelo retrovisor, balançando a cabeça para Ricardo. Ela estaria no baile hoje à noite também. Todos eles estariam. O ultimato final de Ricardo veio via Margarida, que ficou nos degraus de mármore como uma rainha se dirigindo a um camponês. Os vizinhos podiam ter se dispersado, mas suas câmeras de segurança ainda estavam gravando. Você está permanentemente banida desta propriedade, ela anunciou. Ricardo está entrando com uma ordem de restrição na primeira hora da manhã de segunda-feira. Após o baile de amanhã, ao qual você não comparecerá, Emma começa sua nova vida. Que nova vida? Perguntei, embora já soubesse. Le Rosey na Suíça, o melhor internato do mundo. Ela passará os feriados conosco, verões em nossa casa de praia, longe da sua influência tóxica. Você não pode simplesmente mandá-la embora.
Eu tenho guarda compartilhada. Ricardo surgiu da casa, telefone na mão. Seu acordo de guarda afirma que Emma deve manter seu padrão atual de educação e vida. Você pode pagar 45 mil por ano no Bosque Imperial? Você pode pagar qualquer escola particular? Não. Então o tribunal ficará do nosso lado. Ela precisa da mãe. Ela precisa de um futuro, rebateu ele. Não de um conto de advertência sobre potencial desperdiçado. Aproveite sua última noite pensando que você importa, Vitória. Depois de amanhã, Emma estará cercada pelas pessoas certas, pessoas de sucesso, pessoas que podem realmente dar oportunidades a ela. Olhei diretamente nos olhos dele e sorri, um sorriso pequeno e conhecedor que o fez recuar. Aproveite sua última noite pensando que venceu, Ricardo. Isso deveria ser uma ameaça? Não, eu disse, entrando no meu Honda de 10 anos. É uma promessa. Enquanto eu dirigia para longe, vi ele no meu espelho parado em seu gramado perfeito em frente à sua mansão perfeita, seguro em sua arrogância perfeita. Ele não tinha ideia de que em menos de 5 horas, seu mundo perfeito desmoronaria no próprio evento, destinado a celebrar seu sucesso. A contagem regressiva havia começado. A família Vasconcelos pensou que tinha me destruído completamente. Eles não tinham ideia de que em menos de 24 horas o mundo inteiro deles desmoronaria em seu próprio baile de aniversário. Se você já sonhou em ver o karma alcançar os valentões, precisa ver o que acontece a seguir. 15 de novembro, 20 horas. O grande Hotel Vasconcelos no centro brilhava como uma joia contra o horizonte de São Paulo. Os manobristas correram quando um Bugatti Chiron, preto fosco, parou na entrada. Uma declaração de 3 milhões de dólares sobre rodas que nenhum deles jamais tinha visto pessoalmente. Saí em um vestido Versace de 30 mil reais feito sob medida em azul meia-noite com fios de ouro sutis que captavam a luz a cada movimento. A mão do manobrista tremia quando entreguei as chaves. Cuidado com ela, eu disse. Ela é temperamental. A segurança se moveu para me interceptar na porta. Os mesmos homens que tinham revistado meus pertences naquela manhã. O chefe de segurança, Marcos, parou de repente quando viu o convite que apresentei. CEO da Fundação VS. Ele leu em voz alta, a voz falhando. Senhorita Silva. Boa noite, Marcos. Acredito que a prefeita está me esperando. Como se fosse uma deixa, a prefeita Patrícia apareceu no saguão, o rosto se iluminando de reconhecimento. Vitória, eu estava esperando te conhecer adequadamente. O trabalho da sua fundação com a iniciativa do Sem Teto tem sido extraordinário. A equipe de segurança se abriu como o mar vermelho. Marcos, na verdade, se curvou levemente, o rosto pálido com o reconhecimento de suas ações da manhã. Vamos entrar? Perguntou a prefeita, entrelaçando o braço no meu. Ricardo Vasconcelos não tem ideia de que honra é ter você aqui. Aquele homem sempre foi muito focado em dinheiro velho para reconhecer o novo poder. Enquanto caminhávamos em direção ao salão de baile, ouvi Marcos sussurrando freneticamente em seu rádio. Código situação. A faxineira, ela não é. Apenas deixem ela passar. Deixem tudo passar. A grande entrada estava prestes a se tornar um grande acerto de contas. As portas do salão de baile se abriram para revelar 500 membros da elite de São Paulo, taças de champanhe captando a luz dos enormes lustres de cristal. A orquestra estava no meio de uma valsa quando a música parou de repente. A batuta do maestro congelada no ar enquanto ele olhava para a entrada. O silêncio se espalhou como uma pedra jogada em água parada. Sussurros aumentaram e diminuíram. Quem é aquela? Isso é um Versace. Ela veio com a prefeita. Na mesa principal, Ricardo e Margarida Vasconcelos ficaram congelados como esculturas de gelo. A taça de champanhe de Ricardo escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão de mármore. Margarida agarrou a mesa para se apoiar, seu rosto perfeitamente composto, rachando como uma máscara. Mãe! Emma se soltou da mesa dos avós, seu vestido verde voando atrás dela, enquanto corria pelo salão de baile. Ela jogou os braços ao meu redor, sem se importar que todos estivessem olhando. Sem se importar que seus avós estivessem gesticulando freneticamente para ela voltar. Você está linda, mãe, ela sussurrou contra meu ombro. Como uma rainha. Senhoras e senhores, anunciou a prefeita, sua voz ecoando pelo silêncio atordoado. Por favor, recebam uma das filantropas mais generosas de São Paulo,
a senhorita Vitória Silva, da Fundação VS. O nome atingiu a sala como um trovão. Fundação VS, a misteriosa organização que havia doado milhões para os hospitais, escolas e programas para sem-teto da cidade. A fundação que os Vasconcelos vinham cortejando desesperadamente há meses. Daniel levantou-se abruptamente em sua mesa, o rosto uma mistura de choque e algo que parecia orgulho. Vitória! Caminhei pelo salão de baile com a mão de Emma na minha, passando pelas mesmas pessoas que tinham me evitado nas funções escolares, passando pelos investidores que tinham rido das piadas de Ricardo sobre sua ex-nora desafortunada, passando por 3 anos de humilhação e indo direto para a mesa principal. Olá, Ricardo, eu disse agradavelmente. Festa adorável. O Dr. Marcos Tomás escolheu aquele momento para pegar o microfone. Seu timing impecável. Os telões ao redor do salão de baile se iluminaram com o logotipo do Hospital Infantil. Senhoras e senhores, antes de continuarmos com a celebração desta noite, tenho um anúncio extraordinário. Esta tarde, o Hospital Infantil recebeu a maior doação única na história da nossa instituição. Suspiros ecoaram pelo salão de baile. Ricardo se endireitou, um sorriso presunçoso começando a se formar. Ele vinha prometendo uma doação de 10 milhões a noite toda. 50 milhões de reais, continuou o Dr. Thomas, e o sorriso de Ricardo desapareceu. Este presente transformador financiará nossa nova ala de câncer pediátrico. Fornecerá tratamento gratuito para milhares de crianças sem seguro e estabelecerá o Centro Emma Silva para o Desenvolvimento Infantil. O Centro Emma Silva, o nome da minha filha, em um prédio. Emma arfou ao meu lado, as mãos apertando as minhas. Por favor, juntem-se a mim para agradecer nossa incrível benfeitora. O Dr. Tomás ergueu sua taça de champanhe em minha direção. Senhorita Vitória Silva, CEO da Fundação VS, cujos ativos excedem 100 milhões de reais em doações de caridade. Os telões gigantes exibiram o contrato assinado, o cheque e uma foto minha com o conselho do hospital daquela manhã. Margarida Vasconcelos desabou em sua cadeira, exigindo atenção médica imediata de um convidado que por acaso era médico. Caminhei até o palco, cada passo medido e deliberado. A mesma mulher que eles chamaram de empregada ontem. A mesma mulher que eles revistaram por roubo esta manhã. A mesma mulher que eles baniram de suas vidas. Obrigada, Dr. Tomás, eu disse ao microfone, minha voz firme e clara. Tive o privilégio de trabalhar como auxiliar de limpeza na Torre Esmeralda nos últimos 3 anos. É um trabalho honesto do qual me orgulho. O que muitos de vocês não sabem é que, há 3 anos, ganhei na Mega Sena 450 milhões de reais após impostos. A sala explodiu. Celulares apareceram gravando tudo. Vários investidores na mesa da Yamamoto estavam enviando mensagens freneticamente, seus olhos se movendo entre mim e Ricardo. Continuei trabalhando porque queria que minha filha entendesse o valor do trabalho duro e talvez... Olhei diretamente para Ricardo. Para ver o verdadeiro caráter das pessoas quando elas pensam que você não tem nada a oferecer. Fiquei no pódio, 500 pares de olhos fixos em mim, o peso de 3 anos de silêncio finalmente saindo dos meus ombros. O dinheiro não muda quem você é. Continuei, minha voz ecoando claramente pelo salão de baile silencioso. Ele revela quem você sempre foi. Por 3 anos, observei como as pessoas tratam alguém que consideram inferior. Fui chamada de empregada, fui revistada por roubar talheres, fui banida de fotografias de família. Nos telões, fotos apareceram. Filmagens de segurança da humilhação desta manhã. Capturas de tela da página do Facebook do bairro zombando de mim. Até o cartão de Natal mostrando ambas as versões, com e sem mim. Mas também vi uma bondade extraordinária de lugares inesperados. Meus colegas na Torre Esmeralda que compartilharam seus almoços quando pensaram que eu não podia pagar o meu. Professores do Colégio Bosque Imperial que deram aulas particulares para a Emma de graça pensando que eu não podia pagar. Os vizinhos que me defenderam apesar da pressão social. A senhora Toledo, do bairro dos Vasconcelos, ergueu sua taça em minha direção, com lágrimas nos olhos. Estabeleci a Fundação VS para retribuir a esta comunidade, para apoiar aqueles que trabalham duro, mas lutam para progredir.
Cada centavo foi para ajudar pessoas reais com necessidades reais, não para manter aparências ou comprar status social, mas para fazer uma mudança real. Ricardo levantou-se abruptamente, o rosto roxo de raiva. Isso é ridículo. Você não pode possivelmente. Senhor Vasconcelos, interrompi calmamente. Acredito que o senhor tem tentado contatar a Fundação VS há meses sobre uma doação. Minha assistente tem seus 47 e-mails, 16 cestas de presentes e 3 ofertas para cargos no conselho em troca de financiamento. Todos rejeitados, é claro. Risos nervosos ondularam pela multidão. Vários membros do conselho dos hotéis Vasconcelos se mexeram desconfortavelmente. Minha filha Emma me ensinou o que realmente importa. Continuei, olhando para minha linda menina. Ela me amou quando eu era casada com o pai dela. E ela me amou tanto quanto quando eu estava limpando escritórios. Isso é riqueza real. Ser amada por quem você é, não pelo que você tem. Os investidores da Yamamoto estavam franzindo a testa abertamente para Ricardo agora, sussurrando entre si. O acordo estava desmoronando diante dos olhos dele. Catarina Moraes subiu ao palco, sua presença exigindo atenção imediata. Em suas mãos estavam documentos que destruiriam o Império Vasconcelos. Senhoras e senhores, sou Catarina Moraes, advogada da senhorita Silva e de Emma Silva. O que estou prestes a revelar envolve crimes federais que não podem passar impunes. Os telões mudaram para exibir extratos bancários, relatórios de contabilidade forense e uma linha do tempo do roubo. Ricardo tentou se mover em direção à saída, mas a segurança, a mesma segurança que havia me revistado esta manhã, bloqueou seu caminho. Ricardo Vasconcelos, como administrador do fundo fiduciário de 5 milhões da Emma Silva, desviou 3 milhões e 200 mil reais nos últimos 24 meses. Esses fundos, deixados pela bisavó da Emma, foram sistematicamente roubados para cobrir as dívidas crescentes dos hotéis Vasconcelos. Suspiros e protestos encheram a sala. Celulares estavam gravando de todos os ângulos. O repórter da Folha estava digitando furiosamente. A evidência é irrefutável, continuou Catarina. Documentos falsificados, transferências fraudulentas, relatórios de investimento falsos. A Polícia Federal foi notificada e executará mandados amanhã de manhã. Isso é mentira! Ricardo gritou. Eu investi esse dinheiro para o futuro da Emma. Em contas offshore nas Ilhas Cayman? Catarina perguntou, exibindo os documentos de transferência, agendado para transferência permanente em menos de 48 horas. Margarida desmaiou novamente, desta vez exigindo paramédicos de verdade. A delegação da Yamamoto se levantou em uníssono e saiu, seu desprezo evidente. 200 milhões de reais saíram com eles. Senhor Vasconcelos, anunciou Catarina, você tem 24 horas para devolver os fundos integralmente antes que as acusações federais sejam apresentadas. Desfalque, fraude eletrônica, quebra de dever fiduciário. Você está olhando para 10 a 15 anos de prisão federal. Daniel levantou-se em sua mesa. Tenho gravações, pai. 2 anos de gravações, cada admissão, cada crime, vou testemunhar. O rosto de Ricardo foi de roxo para branco. Ele olhou ao redor da sala em busca de aliados e não encontrou nenhum. O salão de baile explodiu em caos. Os investidores da Yamamoto já estavam na porta, seu representante principal voltando-se para anunciar. Os hotéis Vasconcelos podem esquecer qualquer parceria com as indústrias Yamamoto. Não nos associamos a criminosos. Membros do Conselho dos Hotéis Vasconcelos cercaram Ricardo como tubarões, sentindo cheiro de sangue. Reunião de emergência agora, gritou Patrícia Bueno, a diretora independente principal. Ricardo, sua renúncia esta noite ou chamamos os acionistas. Margarida, revivida mais histérica, agarrou meu vestido. Por favor, Vitória, por favor. Não foi por mal. Somos a família da Emma. Você jogou meus pertences no seu gramado esta manhã, eu disse calmamente. Você me chamou de lixo, você tentou roubar minha filha e a herança dela. A empresa vai colapsar, ela lamentou. 15 hotéis, milhares de funcionários. A empresa sobreviverá, disse Daniel, dando um passo à frente. Sob nova gestão, gestão ética. Ele olhou para o pai. Já falei com o conselho. Eles estão preparados para me nomear CEO interino, condicional à total cooperação com as autoridades e restituição imediata do fundo da Emma. Você, rosnou Ricardo para o filho, seu fraco patético. Eu sou aquele que documentou seus crimes.
disse Daniel firmemente. Eu sou aquele com as gravações. Eu sou aquele tentando salvar o que resta da reputação da nossa família. 3 membros do conselho seguraram Ricardo fisicamente quando ele avançou em direção a Daniel. A segurança interveio. Marcos, que tinha revistado minhas bolsas esta manhã, agora lia os direitos de Ricardo em uma prisão em flagrante por tentativa de agressão. Isso é culpa sua, gritou Ricardo para mim. Você fez isso? Não, eu disse calmamente. Você fez isso no momento em que decidiu roubar de uma criança de 12 anos. Eu só me certifiquei de que todos soubessem. O fotógrafo da Folha capturou o momento perfeitamente. Ricardo Vasconcelos, patriarca de um império, sendo escoltado para fora de seu próprio baile em desgraça. Minha equipe jurídica agiu com precisão, entregando os papéis antes que os convidados pudessem sequer processar o que tinham testemunhado. Os associados de Catarina se espalharam pelo salão de baile como uma dança bem orquestrada. Senhor Vasconcelos, Catarina anunciou alto o suficiente para todos ouvirem. Você está sendo notificado de múltiplas ações. Petição para a devolução imediata de fundos desviados. Moção para a custódia total de Emma Silva para sua mãe. Ordem de restrição impedindo você de chegar a 150 metros da senhorita Silva ou de Emma. O oficial de justiça que estava esperando silenciosamente no canto deu um passo à frente com documentos oficiais. Essas ordens têm efeito imediato, assinadas pela juíza Patrícia Ribeiro há 1 hora. A própria juíza Patrícia levantou-se de sua mesa, sua voz carregando a autoridade judicial, mesmo em um evento social. Revisei as evidências esta tarde. É avassalador. Senhor Vasconcelos, sugiro que arranje um advogado muito bom. Além disso, continuou Catarina, as contas dos hotéis Vasconcelos estão congeladas aguardando investigação. A única maneira de descongelá-las é a restituição imediata dos fundos roubados. O advogado de Ricardo, que estava aproveitando o champanhe grátis, empalideceu. Ricardo, eles não podem simplesmente... Eles podem e fizeram. Catarina o cortou. Jurisdição federal, fraude financeira interestadual. A Polícia Federal estará em seus escritórios às 9 da manhã de amanhã. Emma ficou ao meu lado, de cabeça erguida. Vovô, vovó, vocês roubaram de mim. Vocês tentaram me mandar embora. Vocês machucaram minha mãe todos os dias por 3 anos. Sua voz jovem carregava uma força surpreendente. Eu escolho viver com a minha mãe para sempre. Margarida estendeu a mão para Emma com as mãos trêmulas. Querida, somos seus avós. Não, disse Emma firmemente. Avós não roubam de crianças. Avós não chamam a nora de empregada. Vocês não são nada para mim agora. A sala absorveu esse golpe final em silêncio atordoado. Emma caminhou até o microfone, sua estrutura de 12 anos de repente parecendo mais alta, mais forte. A sala ficou em silêncio, todos se inclinando para ouvir o que a criança no centro dessa tempestade diria. Meu nome é Emma Silva, começou ela, a voz clara e firme. Minha mãe é Vitória Silva. Ela limpa escritórios na Torre Esmeralda, e eu tenho orgulho dela. Senti lágrimas picarem meus olhos enquanto ela continuava. Por 3 anos, vi meus avós tratarem ela como se ela não fosse nada. Eles me disseram para ter vergonha. Eles me disseram que ela era um fracasso. Eles tentaram me fazer ter vergonha da mulher que trabalhava 16 horas por dia para garantir que eu tivesse tudo o que precisava. Ela olhou diretamente para Ricardo e Margarida. Mas minha mãe me ensinou valores reais. Ela me ensinou que dinheiro sem bondade não vale nada, que poder sem compaixão é vazio, que família não é sobre sangue ou contas bancárias. É sobre quem aparece por você todos os dias. A audiência estava cativada. Várias pessoas choravam abertamente. Eu sei agora que minha mãe tinha milhões de reais. Ela poderia ter largado o emprego, poderia ter jogado dinheiro em todos os problemas, poderia ter destruído meus avós anos atrás. Em vez disso, ela continuou trabalhando. Ela continuou me ensinando. Ela continuou me amando exatamente igual. Emma se virou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, você é a pessoa mais rica aqui. Não em dinheiro, mas em caráter, e eu escolho você. Eu sempre vou escolher você. Ela correu para mim e eu a peguei em meus braços enquanto o salão de baile explodia em aplausos. Até mesmo alguns membros do Conselho dos Hotéis Vasconcelos estavam aplaudindo, com lágrimas nos olhos. Eu te amo, filha, sussurrei. Eu sei, mãe. Eu sempre soube. Em 2 horas, a história explodiu em todas as plataformas.
Faxineira milionária começou a ser tendência mundial antes mesmo de sairmos do baile. A transmissão ao vivo de um convidado da minha revelação tinha 3 milhões de visualizações e subindo. A Folha enviou um alerta de notícias urgentes. Segredo de 450 milhões da faxineira de São Paulo abala a alta sociedade. Império Vasconcelos desmorona. CNN pegou a notícia em minutos, seguida pela Globo, Record e todos os grandes veículos. O Twitter estava pegando fogo. Isso é melhor que qualquer filme, dizia um tweet viral acompanhado de uma foto de Ricardo sendo escoltado para fora. Mulher esconde 400 milhões enquanto esfrega privada só para expor sogros tóxicos. Comportamento de rainha. O preço das ações dos hotéis Vasconcelos despencou 40% nas negociações após o expediente. Analistas financeiros já previam falência sem o acordo da Yamamoto e com ativos congelados. A Globo News exibiu um segmento de emergência, a queda dos hotéis Vasconcelos, um drama familiar que virou desastre financeiro. As filmagens da humilhação desta manhã, eu sendo revistada no gramado, estavam sendo reproduzidas lado a lado com o vídeo de mim de Versace no baile. O contraste era devastador. Do lixo ao luxo, a vingança definitiva, dizia a manchete. As fotos de Ricardo tornaram-se memes instantâneos. O rosto chocado dele, quando fui anunciada como CEO da Fundação VS, já estava legendado de 1000 maneiras diferentes, quando o karma tem seu endereço residencial. Aquele momento em que você percebe que se deu mal. Encontre alguém que olhe para você da maneira que Ricardo Vasconcelos olha para as consequências. Os noticiários locais posicionaram repórteres do lado de fora da mansão Vasconcelos, da Torre Esmeralda e do Hospital Infantil. O Dr. Tomás deu entrevistas elogiando a doação e confirmando que sim, a faxineira que limpava os escritórios próximos era a maior benfeitora de todos os tempos. À meia-noite, o vídeo tinha 50 milhões de visualizações nas plataformas. O mundo estava assistindo a elite de São Paulo aprender o que acontecia quando se tratava a pessoa errada como lixo. O colapso dos negócios foi rápido e impiedoso. Na manhã de segunda-feira, 8 grandes redes de hotéis anunciaram que estavam encerrando parcerias com os hotéis Vasconcelos, citando preocupações éticas e risco de reputação. 3 membros do conselho renunciaram imediatamente por e-mail. Suas mensagens vazaram para a imprensa em poucas horas. Não posso, em sã consciência, continuar a associação com empresa criminosa, escreveu Patrícia Bueno. Mais 2 seguiram no almoço. O êxodo da equipe começou com o CFO dos hotéis Vasconcelos, que saiu na manhã de domingo com 2 caixas e uma carta de demissão que dizia simplesmente: "Eu me recuso a maquiar livros para bandidos". Na terça-feira, 17 funcionários-chave haviam se demitido, muitos citando o tratamento de Ricardo aos trabalhadores e a cultura tóxica que ele havia criado. Margarida foi removida de todos os conselhos de caridade em que participava. O Museu de Arte de São Paulo, EMASP, a Fundação da Criança e a Sinfônica emitiram declarações idênticas. Não podemos nos associar a indivíduos que roubam de crianças. O Clube de Campo revogou ambas as adesões dos Vasconcelos, postando a decisão no quadro de avisos para todos os membros verem. Ex-funcionários se apresentaram com suas próprias histórias de horror. Um supervisor que Ricardo havia demitido por se recusar a falsificar registros. Um faxineiro que Margarida acusou de roubo para evitar pagar o bônus de Natal. As histórias pintaram um padrão de abuso que remontava a décadas. A família que tratava os trabalhadores como lixo agora está enterrada nele. Tuitou uma ex-gerente dos hotéis Vasconcelos ao lado de sua própria história de ser menosprezada e mal paga. Até os vizinhos se distanciaram. As mesmas pessoas que tinham assistido à minha humilhação naquela manhã, agora diziam aos repórteres que sempre suspeitaram que algo estava errado com os Vasconcelos. A senhora Toledo deu uma entrevista descrevendo os eventos da manhã como a demonstração de classismo mais nojenta que já testemunhei. Daniel, para seu crédito, realizou uma coletiva de imprensa anunciando reformas massivas, aumentos do salário mínimo, participação nos lucros dos funcionários e uma reestruturação completa da cultura da empresa. "O jeito do meu pai morre hoje", declarou ele. As batidas da Polícia Federal começaram ao amanhecer de 17 de novembro.
Agentes federais invadiram os escritórios corporativos dos hotéis Vasconcelos, carregando caixas de documentos enquanto helicópteros de notícias circulavam no alto. A prisão de Ricardo foi metódica e pública. Agentes o levaram algemado enquanto as câmeras rodavam. A caminhada do perpetrador foi tudo o que a mídia esperava. Ricardo, ainda em seu smoking amassado de 2 noites antes, tropeçando nos degraus do tribunal. Seu advogado tentou protegê-lo das câmeras, mas não havia como escapar da parede de imprensa. Senhor Vasconcelos, o senhor roubou da sua neta? Como é perder tudo? Humilhar sua ex-nora valeu a prisão federal. A fiança foi fixada em 5 milhões de reais. Cruel ironia, já que era exatamente o que o fundo total da EMA deveria ter sido. Com os bens congelados, Ricardo não podia pagar a fiança sem vender a mansão, o que foi forçado a fazer em 48 horas. O comprador, uma das subsidiárias da minha fundação, que a converteria em moradia de transição para famílias sem teto. O homem que me chamou de inútil agora vale menos que nada, eu disse a Catarina quando ela deu a notícia. A Promotoria Federal anunciou 15 acusações, fraude eletrônica, peculato, lavagem de dinheiro, conspiração e muito mais. Cada uma acarretava tempo de prisão significativo. O Sr. Vasconcelos enfrenta um mínimo de 10 anos, provavelmente 15 a 20, afirmou ela na coletiva de imprensa. Margarida, quebrada e humilhada, foi forçada a se mudar para um pequeno apartamento na Zona Leste. A mulher que passou décadas cultivando sua imagem como a rainha da sociedade paulistana agora era radioativa. Nenhuma instituição de caridade atendia suas ligações. Nenhum clube a admitiria. Nenhum amigo a reconheceria. A foto da ficha policial de Ricardo tornou-se a imagem mais compartilhada na história da imprensa local. A manchete dizia simplesmente: caído. Apoio veio de lugares inesperados. O Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza anunciou uma bolsa de estudos em meu nome para filhos de trabalhadores de serviços, arrecadando R$100 mil na primeira semana. Vitória Silva provou que a dignidade não é determinada pelo seu cargo, disse o presidente do sindicato no anúncio. A prefeita de São Paulo me ofereceu um cargo no Conselho Econômico. Precisamos de vozes que entendam tanto a luta quanto o sucesso, disse ela publicamente. A perspectiva única da senhorita Silva seria inestimável. Meus colegas na Torre Esmeralda fizeram uma celebração que saiu no noticiário. Mais de 100 trabalhadores do turno da noite se reuniram no saguão segurando cartazes que diziam: orgulho de trabalhar com Vitória e faxineiros são essenciais. Muitos compartilharam histórias da minha bondade ao longo dos anos, cobrindo turnos, compartilhando almoços, ouvindo problemas. A senhora Toledo, do bairro dos Vasconcelos, chegou ao meu apartamento com flores e um pedido de desculpas. Eu deveria ter falado antes. Todos nós sabíamos como eles tratavam você. Sua coragem nos deu permissão para parar de fingir que era aceitável. Até alguns parentes dos Vasconcelos entraram em contato. A tia de Daniel, Sara, ligou de Curitiba. Sabíamos que Ricardo estava roubando do fundo. Estávamos com muito medo de falar. Ele controlava tudo. Obrigada por ser mais corajosa do que nós. Ex-funcionários dos hotéis Vasconcelos criaram um grupo de apoio compartilhando histórias do abuso de Ricardo e da condescendência de Margarida. Vários revelaram que suspeitavam de crimes financeiros, mas temiam retaliação. Vitória nos deu voz, escreveu um. Ela nos mostrou que os valentões só têm o poder que damos a eles. O segurança, Marcos, que tinha revistado minhas bolsas, enviou uma carta formal de desculpas e uma doação para o Fundo Educacional da EMA. Eu sabia que era errado. Fiz mesmo assim. Estou envergonhado e inspirado pela sua graça sob pressão. Daniel pediu para nos encontrarmos em um local neutro, uma cafeteria tranquila no centro, onde uma vez planejamos nosso futuro juntos. Ele parecia mais velho, desgastado pelas revelações da última semana, mas também, de alguma forma, mais sólido, mais real. Vitória, preciso pedir desculpas, não apenas por esta semana ou este ano, mas por tudo. Por ser um covarde durante nosso casamento, por deixar meus pais controlarem nossas vidas, por falhar com você e com a Emma todos os dias desde... Daniel, por favor, deixe-me terminar. Vejo agora por que você escondeu o dinheiro. Todos nós falhamos no seu teste de caráter espetacularmente. Meus pais mostraram a ganância deles e eu mostrei minha fraqueza novamente.
Ele tirou documentos, confirmações de consultas de terapia, acordos de custódia, renúncias financeiras. Comecei a ver um terapeuta 2 vezes por semana. Preciso entender por que deixei eles tratarem você daquele jeito. Porque nunca defendi minha própria família. É um bom começo, eu disse cuidadosamente. Estou assinando abrindo mão de qualquer reivindicação à sua riqueza. Não quero um centavo. Também estou solicitando visitação supervisionada com a Emma até que o terapeuta diga que estou pronto. Preciso merecer o direito de ser o pai dela novamente. E seus pais? Vou testemunhar contra meu pai totalmente. Ele roubou da neta. Não há perdão para isso. Quanto à minha mãe... Ele fez uma pausa. Ela está quebrada, Vitória. Completamente quebrada. Mas isso não é problema seu para resolver. Não, não é. Ele se levantou para sair, depois se virou. Pelo que vale, você parece feliz. Realmente feliz. Pela primeira vez desde que te conheço, você parece livre. Eu sou livre, respondi. Todos nós somos agora. Ele assentiu e foi embora, ombros mais retos do que eu os via em anos. Talvez Daniel finalmente se tornasse o homem com quem eu pensei ter me casado. Emma prosperou de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. Em uma semana após o baile, ela se transformou de uma criança ansiosa e apologética em alguém que andava de cabeça erguida e voz clara. Nós a transferimos para a Academia Progressiva de São Paulo, uma escola que valorizava o caráter acima das conexões. Em seu primeiro dia, ela se apresentou simplesmente: "Sou Emma Silva, minha mãe é faxineira e filântropa. Ambas importam." Ela iniciou uma fundação própria, Filhos de Trabalhadores Essenciais, fornecendo bolsas de estudo e apoio para crianças cujos pais trabalhavam no setor de serviços. O evento de lançamento arrecadou R$50 mil em 2 horas. "Mãe, você me ensinou que dinheiro não significa nada se você se perder para consegui-lo." Ela me disse enquanto revisávamos as primeiras inscrições da fundação. Essas crianças merecem as mesmas chances que eu tive, sem os avós tóxicos. Suas sessões de terapia a estavam ajudando a processar o trauma dos últimos 3 anos. Fiquei pensando que era minha culpa. Admitiu ela uma noite, que se eu fosse melhor, mais inteligente, mais parecida com eles te tratariam melhor. A doutora Chen diz que isso se chama vergonha transferida. Ela escolheu mudar legalmente seu nome para apenas Emma Silva, abandonando Vasconcelos completamente. "Não é quem eu sou?" disse ela com firmeza. "Sou sua filha. Ponto final." O livro que ela decidiu escrever, Minha Mãe, a Faxineira Milionária, já tinha editoras interessadas. "Não é sobre vingança", explicou ela aos editores em potencial. "É sobre ver as pessoas por quem elas realmente são, não pelo que têm." Quando questionada na escola sobre seus avós, ela tinha uma resposta ensaiada. "Eles fizeram escolhas que os removeram da minha vida. Desejo cura a eles, mas à distância." A menina que uma vez chorou por causa do trabalho da mãe, agora me trazia almoço na Torre Esmeralda, orgulhosa de ser vista comigo no meu uniforme. A Fundação VS expandiu para 200 milhões em ativos, depois que adicionei mais 100 milhões dos meus fundos pessoais. Focamos em apoiar famílias trabalhadoras, financiar a educação para filhos de trabalhadores de serviços e melhorar as condições de trabalho em prédios por toda São Paulo. Comprei a Torre Esmeralda, o prédio inteiro, por R$80 milhões. Meu primeiro ato como proprietária foi aumentar o salário de todos os trabalhadores de serviços em 50% e instituir a participação nos lucros. Os faxineiros com quem trabalhei lado a lado por 3 anos choraram quando anunciei. "Você poderia ter nos deixado para trás?" disse Marcos, meu supervisor de turno. A maioria das pessoas teria. "Vocês nunca me deixaram para trás", lembrei a ele. "Quando pensaram que eu não podia pagar o almoço, vocês compartilharam o de vocês. Isso vale mais do que qualquer aumento salarial." Continuei visitando mensalmente, às vezes pegando um esfregão e me juntando à equipe. Isso me mantinha com os pés no chão. Me lembrava de onde eu tinha vindo e por que eu tinha ficado. Os inquilinos executivos que antes me ignoravam agora assentiam respeitosamente, sabendo que a proprietária do prédio poderia ser aquela esvaziando o lixo deles. A fundação criou um programa especificamente para mães solteiras trabalhadoras, fornecendo creche, subsídios para a educação e apoio emergencial. 300 famílias se inscreveram no primeiro mês. Comecei a namorar Tiago, um professor da nova escola da Emma que me conhecia como a mãe faxineira da Emma antes de saber sobre o dinheiro.
Ele tinha me trazido café durante uma reunião de pais e mestres, dizendo: "Você parece que precisa disso mais do que eu." Aquela simples bondade, oferecida quando ele pensava que eu não tinha nada, me disse tudo. Mantive minha alma mantendo meu segredo. Disse a um repórter que perguntou por que escondi o dinheiro por tanto tempo. Agora mantenho meu propósito compartilhando minha riqueza. Estávamos considerando adotar irmãos de um orfanato. Crianças que, como Emma, precisavam de alguém para ver seu valor além das circunstâncias. Um ano depois, o cenário havia mudado completamente. Ricardo estava na prisão federal, cumprindo 12 anos após um acordo judicial. Suas cartas para Emma ficaram sem resposta, devolvidas ao remetente com "não reside mais neste endereço" carimbado nelas. Margarida vivia em uma casa de repouso na Zona Leste, sua saúde mental tendo se deteriorado após perder tudo. Daniel pagava pelos cuidados dela, mas a visitava raramente, o relacionamento para sempre fraturado pelas escolhas dela. Daniel reconstruiu os hotéis Vasconcelos do zero, renomeando-o para Hospitalidade Esmeralda e instituindo políticas de trabalhador em primeiro lugar que se tornaram um modelo para a indústria. Ele via Emma uma vez por mês, visitas supervisionadas que estavam curando lentamente o relacionamento deles. "Estou aprendendo a ser o pai que ela merece." Ele me disse durante uma troca. "Obrigado por não desistir dessa possibilidade." Emma e eu morávamos em uma casa modesta de 5 quartos em um bairro tranquilo. Bonita, mas não ostentatória. Oferecíamos jantar todos os domingos para amigos que nos apoiaram durante os anos sombrios. A mesa cheia de faxineiros, professores e vizinhos que mostraram bondade quando pensavam que não tínhamos nada. "O dinheiro amplifica o caráter", disse a Emma, enquanto nos preparávamos para outro jantar de domingo. "Ele não o cria." Os limites que estabelecemos mantiveram-se firmes. Nenhum contato com Ricardo ou Margarida, nenhuma obrigação de perdoar ou esquecer, nenhuma culpa por proteger nossa paz. Aprendi que a verdadeira riqueza é a capacidade de se afastar daqueles que só veem seu valor em cifras. Escrevi no meu diário naquela noite: é saber que a pessoa esfregando o chão pode valer mais do que a pessoa andando sobre ele. É ensinar ao seu filho que o respeito não é conquistado por contas bancárias, mas por como você trata as pessoas que não podem fazer nada por você. Os Vasconcelos me ensinaram isso, só que não da maneira que pretendiam. Obrigada por se juntarem a mim nesta jornada da humilhação à vindicação. Se esta história ressoou com você, por favor, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que seu valor não é determinado pelo seu cargo ou conta bancária. Comente abaixo com seus pensamentos. Você já escondeu seu sucesso para testar o caráter de alguém? Lembre-se, você ensina as pessoas a como te tratar pelo que você aceita. Até a próxima, conheça o seu valor.